Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um porta-carregador de celular e fones de ouvido, nesse formatinho de mini necessaire super fofo. Ela tem o tamanho perfeito para guardar o carregador do celular e eu ainda te ensino como fazer esses organizadores de fios, para você guardar tanto o fone de ouvido quanto o fio do carregador e nunca mais ter aquele monte de fio embolado dentro da bolsa. Então vamos aprender? Oi, eu sou a Monique Bueno, artesã por trás da Moboa Criativa. Se você também é do time que leva o seu carregador do celular para todo canto, você vai amar essa peça. Ela é muito funcional porque ela é super pequenininha, num tamanho ideal para guardar o carregador. E junto com ela a gente vai aprender a fazer esses organizadores muito práticos, com um botão magnético para você poder enrolar o fio e de forma muito fácil fechar, mantendo o seu fone de ouvido e o fio do carregador do celular super organizados dentro da bolsa. Aí é só colocar na sua mini necessaire junto com a parte que vai na tomada e levar o seu carregador e o seu fone para onde você quiser. Então vamos aos materiais para fazer essa fofura? Para fazer essa peça a gente vai precisar de um material principal na medida de 22 centímetros de largura por 30 centímetros de altura e o forro exatamente na mesma medida. Eu escolhi trabalhar com material sintético, esse daqui tem gravação em Prada, espessura 0,8 e fundo em malha de algodão. E para o forro eu estou usando um bagum, que é um forro impermeável. Se você quiser trabalhar com tecido, com tricoline 100% algodão, pode ser também. E eu recomendo que você estruture com uma manta R2, nas mesmas medidas. Também vamos usar um zíper, esse aqui é o zíper número 5, eu cortei um pouquinho maior do que a medida aqui da largura do sintético, então ele está com 26 centímetros, e um cursor. Eu escolhi trabalhar com esse tipo de cursor, que já vem com o puxador para facilitar o fechamento e abertura do nosso porta-carregador. E esse cursor aqui eu já ensinei a fazer no vídeo da necessaire basiquinha. Vou deixar o card aqui para quem quiser conferir como fazer. Para o acabamento a gente vai precisar de viés boneon. Separei também uma etiquetinha aqui da minha marca. E para fazer os organizadores de fios, eu cortei duas partes de montana. Esse aqui é o montana 1.4, ele tem uma espessura bem mais grossa, na medida de 5 centímetros de largura por 12 centímetros, duas partes dessa. E para fazer o fechamento, né, porque ele vai fechar assim, o nosso porta-organizador de fios, eu também separei dois botões, dois pares de botões imantados. Esse daqui é aquele botão que vem com o rebite duplo. Se você não tiver esse tipo de botão, você pode usar o botão Rita também, que vai dar certo. Ou um botão de pressão, aquele botão de metal, o botão 80 também funciona. Qualquer tipo de botão que sirva para você fazer esse fechamento aqui do organizador de fios. Bom, separados os materiais, então vamos costurar. Vou começar posicionando o zíper, o lado direito do zíper, que é esse lado que tem a cremaleira, para baixo. Então o direito do zíper com o direito do sintético. Vou colocar aqui, deixando um pouquinho de cada lado, né, um pedacinho para cada lado, e vou costurar bem na beiradinha. Vou passar uma costura aqui, ó, na borda do sintético, só para prender esse zíper no lugar. Tô costurando com linha poliamida ou nylon 60, que é uma linha indicada para sintético, agulha número 16, e a largura do meu ponto aqui tá de 3,5. Feita essa primeira costura, agora eu venho com o bagum, o lado direito do forro com o direito do sintético. Ele fica assim pra baixo. Vou alinhar aqui, um em cima do outro. E vou passar uma costura agora, apoiando o calcador aqui, ó, na cremaleira do zíper. Porque eu quero que ela fique mais pertinho da cremaleira do zíper. Então, vou passar uma costura aqui. Pronto, feita essa costura, agora eu vou jogar o meu forro pra lá. Vou dar uma leve forçada aqui só para fazer a marca e trago para trás. Agora a gente vai fazer uma costura aqui para rebater, para a gente poder prender o forro no lugar. Então essa costura ela tem que ser aqui, ó, bem na borda. Vou deixar agora a largura do meu ponto em 4, um pouquinho mais largo. Então ficou assim. Agora eu vou dobrar essa parte principal por cima, ó, desse jeito, porque eu quero costurar o outro lado do zíper. Mas eu vou fazer isso pelo lado do zíper pra cima, porque facilita para eu dar aquela leve esticada e não deixar que ele fique com essas ruguinhas. Então, ó,
Vou alinhar aqui as laterais. E aí vou fazer a costura de novo na beirada. Feita essa primeira costura, eu vou dobrar o meu forro do mesmo jeito, ó. Vou colocar o forro por cima. Vou alinhar aqui as laterais. E vou de novo passar uma costura encostando o calcador na cremaleira do zíper. Então, ó, passei a costura aqui. Agora eu vou abrir pra gente poder rebater o outro lado. Abre e desvira. Pronto, desvirei. Então, esse lado aqui eu já tinha rebatido, agora eu vou rebater do outro lado. Também com a distância número 4 do ponto. Vou passar uma costura aqui, ó, também na beiradinha. Então, já tá certinho aqui, rebatido. E agora eu vou fechar essa peça pelo lado avesso. Como eu tô trabalhando com sintético, que marca bastante quando a gente desvira, eu sempre faço assim pra evitar de ficar desvirando muitas vezes. Então, eu vou colocar o meu zíper assim, ó, pelo lado interno da peça. Vou posicionar aqui. Preciso colocar sempre do lado direito o zíper para ela fechar pro lado esquerdo, né? Que existe esse padrão da gente fechar o zíper pro lado esquerdo. Então, como a minha peça tem sentido, ele tem os corações virados para cima, eu vou colocar o meu zíper por esse lado, pelo lado direito, para ele fechar aqui pelo lado esquerdo. Então, vou fechar assim e vou colocar o meu cursor por aqui, pela parte interna. Ó, encaixei aqui o cursor, a gente vai precisar passar ele 2 vezes. Então, uma vez para fechar totalmente a peça e depois uma segunda vez para a gente deixar o cursor aqui no meio. Observe quando você passar o cursor se ficou bem alinhado, ó, tem que ficar os dois lados bem certinho, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Então, vi que tá alinhado, agora eu vou passar de novo para deixar o cursor aqui no meio. Vou deixar o cursor aqui. Agora o que a gente precisa fazer é tirar o meio aqui, ó, saber onde é o meio da peça pra gente poder fechar exatamente no meio. Então, eu vou dobrar ela assim e vou fazer um leve piquezinho aqui, só pra gente marcar bem o meio da peça. Então, ó, fiz o pique dos dois lados, agora a gente vai encontrar, então, o meio do zíper com o meio do pique. Vou fazer por esse lado que fica mais fácil de enxergar. Então, ó, vou encontrar aqui. Vou colocar uns clipes para segurar. Que agora a gente vai passar uma costura aqui, dos dois lados. Então, já vou acertar o outro lado também, para ver se ficou tudo bem reto. Então, agora eu vou passar uma costura aqui e aqui. Uma costurinha com um pé de máquina de meio centímetro, só pra gente poder fechar essa bolsinha desse jeito. Pronto, fechei as duas laterais. E agora o que a gente vai fazer é marcar as caixinhas de leite, que é pra fazer a profundidade da peça. Então, a gente vai fazer caixinhas de leite nos 4 cantos de 3,5 centímetros. E a minha reguinha aqui e uma caneta de marcar sintético. E vou fazer as caixinhas. Observe que de um lado a gente tem costura e do outro lado não. Então, a gente precisa alinhar essa medida pela costura de um lado e pela dobra do outro. Então, eu vou posicionar desse jeito, ó. Vou colocar aqui o 3,5 a partir dessa costura e aqui o 3,5 a partir da dobra. Então, 3,5 vai dar aqui e aqui. Então, fica assim, ó, a medida. Tem 3,5 daqui até a costura e 3,5 da dobra até aqui. Vou fazer isso nos 4 cantos e recortar essa caixinha de leite. Pronto, ó, cortei as 4 caixinhas de leite aqui nas 4 pontas. Vou passar agora uma outra costurinha aqui, só porque como a gente tinha feito o retrocesso e eu cortei as pontas, se eu não fizer um retrocesso aqui, isso aqui vai acabar descosturando, né? Porque a gente tá sem o retrocesso nos cantinhos. Então, vou passar mais uma costurinha só pra segurar aqui as bordas. Como eu tô trabalhando com sintético, não é muito legal a gente passar muitas costuras uma por cima da outra, porque isso pode acabar picotando o sintético e ele fica mais frágil. Então, eu não passei exatamente em cima, eu passei um pouquinho do lado. Tá? Uma garantia a mais aqui pra ter certeza que isso aqui não vai descosturar. Feito isso, agora eu vou cortar aqui os excessos de zíper, porque a gente vai passar o viés boneon aqui nos cantinhos. Feito isso, agora eu vou selar aqui os cantinhos
porque a gente tem zíper, e zíper desfia bastante, então pra gente não correr o risco de descosturar, eu vou selar, e já vou selar também as pontinhas aqui do meu fio, que essa costura é uma costura importante, é a borda do zíper, é onde vai estar segurando, porque a gente vai abrir e fechar esse zíper, né, fazer força aqui nessa costura, então é bom a gente garantir que isso não vai soltar. Pronto. Feito isso, agora eu vou colocar o viés boneon aqui nessas duas laterais. Quem preferir pode fazer aquela dobrinha desse jeito e depois assim por cima. Para viés de algodão é assim que eu recomendo, inclusive, que faça. Mas como o viés boneon ele é um viés de poliéster, eu faço deixando as pontinhas livres e depois eu selo com isqueiro. Tá? Isso já garante que não vai descosturar e eu acho muito mais prático. Então, vou colocar aqui nas bordinhas e vou passar uma costura. Então, ó, passei aqui o viés boneon nos dois lados. E aí eu venho com o isqueiro e selo as pontinhas. E já aproveito para selar também a pontinha da costura, né? Se você estiver usando viés de algodão, aí você não vai fazer isso. Aí, porque aqui eu tô usando viés de poliéster, que é um viés que desfia bastante e que quando a gente sela a pontinha, ele faz uma camada dura que daí não permite que ele continue desfiando, né? Então pronto. Coloquei aqui dos dois lados. E agora a gente vai fechar as caixinhas de leite. De um dos lados eu vou colocar a minha etiqueta. Então deixa eu ver aqui qual que é o lado que fecha. Então, ó, ela tá fechando pra cá. Então esse é o lado esquerdo. Eu vou colocar aqui do lado direito. Mas isso é preferência. Então como é que a gente vai fechar? Aqui nessa lateral a gente vai colocar pra baixo. Ó, vai dobrar assim. A gente vai encontrar as laterais. Então, vou colocar pra baixo essa parte, ó, pra ela acompanhar o sentido do zíper que tá vindo aqui em cima. Então, a gente vai deitar pra baixo e vai trazer uma lateral com a outra. Precisa fazer esse movimento aqui. Vou colocar um clipe só pra ela ficar bem presinha no lugar. Venho do outro lado e faço a mesma coisa. Então, ó, coloquei aqui clipes em todas as laterais, fechei todas as caixinhas de leite e já coloquei a minha etiquetinha aqui também, ó, do lado direito. Posicionei. E agora eu vou passar uma costura aqui nas 4 pontas. Uma costura também com um pezinho de máquina. Ficou assim, ó, com todas as costurinhas. Agora eu só vou refilar aqui, porque tem uma sobrinha de etiqueta, né? Às vezes tem um pouquinho de sobra também do viés. Vou refilar tudo pra gente poder passar o viés boneon nessas laterais do mesmo jeito que eu passei aqui. Vou colocar ele nos 4 cantos e vou selar as pontinhas com o isqueiro. Pronto, passei o viés boneon nos 4 cantos. Agora é só desvirar. Então vou abrir aqui o zíper e vou desvirar. E ficou assim a nossa bolsinha. Olha lá, com a etiquetinha aqui do lado direito, fechando pro lado esquerdo. E a parte interna dela. Agora vamos fazer os organizadores de fios. Para os organizadores de fios, então, como eu disse lá no início, a gente vai precisar de 2 pedaços de montana de 5 centímetros por 12. A ideia é que a gente corte uma das partes, aqui da parte das extremidades, para ficar nesse formato. Então, vou fazer 2, um que vai ficar com o fio do carregador e outro para colocar o do fone. E eu gosto de fazer desse jeito, fazer com essas inclinações, assim, para dar um detalhe, ficar mais fácil de enrolar e fechar. Então, para fazer esse biquinho, a gente vai fazer uma marcação. Então, aqui peguei a caneta que marca sintético. E vou fazer aqui na extremidade uma marcação de 1,5 cm contando das bordas e de 2 centímetros aqui no comprimento. Então, vou marcar aqui 1,5 cm nas 2 laterais.
e 2 centímetros no comprimento. Ó, fiz aqui as marquinhas, 1,5 centímetro e 2 centímetros. E agora eu vou passar um risquinho aqui, unindo esses 2 pontos dos 2 lados. Ó, desse jeito. Agora eu vou juntar aqui as 2 pontas, as 2 extremidades, porque aí eu já faço o corte tudo junto, que já fica até mais fácil para alinhar. Então, tá acertadinho. E aqui eu vou cortar. Ó, ficou assim. E agora é só colocar o botão. Como eu disse lá no início, aqui é opcional. Você pode colocar o botão imantado, que é o que eu vou fazer. Eu gosto de usar esse botão com o rebite duplo, para ele ficar com acabamento, né, nas 2 laterais. Então ele vai ficar em cima e embaixo com esse acabamentozinho aqui do rebite. Mas para usar esse tipo de botão, você vai precisar de um balancinho. Então, caso você não tenha balancinho, você pode colocar um botão Ritas. Tá? Aquele botão Ritas pode aplicar com um alicate de pressão. Depois de fazer o corte, eu gosto de passar um isqueiro aqui nas bordas, só pra selar, porque fica esses fiapinhos ali do Montana. Então é um detalhe, mas que eu acho importante. Pronto, selei todas as bordinhas. Agora eu vou dobrar aqui ao meio. E eu vou fazer um furinho no centro. Como eu vou usar o botão imantado, que ele tem uma certa circunferência, eu não posso fazer esse furo muito na pontinha, porque senão vai ficar com o botão pra fora. Então eu sempre gosto de pegar aqui o meu botão e medir mais ou menos onde eu quero que ele fique. Então eu quero que fique assim mais ou menos. Então eu vou apertar ele aqui, só pra ele fazer uma marquinha, pra eu saber onde eu tenho que furar. Então marquei ali, e agora eu venho com esse tipo de alicate, que eu já vou fazer o furo atravessando os 2 lados. Posiciono aqui e faço o furo. Pronto, ó. Ele já fura os 2 lados. E agora a gente vai desmontar aqui o botão, tirar os rebites dos 2 lados. Vou colocar um dos lados, a parte de baixo, com o rebite, e o outro lado. A gente quer que o botão encaixe na parte interna, e os rebites vão ficar na parte externa, que é o lado direito do Montana, desse jeito. Pronto, agora é só apertar ali no balancinho, os 2 lados, para fixar esses botões. Ficaram assim os organizadores de fios, super prático para colocar, para guardar. Fica assim. Outro para organizar o fone, então você pode usar assim para enrolar e fechar. E aí ele não fica embolado dentro da bolsinha. E o carregador, que também cabe super bem aqui dentro. E pronto, tudo bem guardadinho, super organizado. E esse foi o resultado do nosso porta-carregador de celular e fone de ouvido. Ficou muito bonitinho, de uma forma super fácil de fazer. E a mesma técnica que a gente usa para fazer esses porta-carregadores é a que eu usei para fazer essa necessaire box, que já tem vídeo no canal. Vou deixar o card aqui se você quiser assistir na sequência, porque ela também é muito facinho de fazer. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica passo a passo de costura criativa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!